aproxima do original, certo? Enquanto você está localizando o texto, eu quero expressar a minha gratidão a Deus por ter me trazido a este lugar pela primeira vez. Já estive aqui nas proximidades em outra ocasião, mas com o Dejade de Canguaretama por ocasião de um retiro. Mas em Pedro Velho mesmo é a primeira vez que eu estou aqui e eu dou graças a Deus porque isso faz parte do cumprimento das promessas dele na minha vida. E quero louvar a Deus pela vida do querido Jonatas, que fez o convite para que estivéssemos aqui. E é sempre uma honra muito grande poder compartilhar a palavra de Deus. Deixo aqui a minha gratidão também ao nobre pastor dessa igreja, pela confiança em nós depositada, porque eu sei que se eu estou aqui, é com que a essência dele também. Louvo a Deus pela vida da minha esposa, a irmã Maria Helena, que me acompanha nesta tarde, e daqui a gente já vai sair para outro compromisso à noite. E na verdade estamos na estrada desde sexta-feira. Ontem eu fui dormir, hoje na verdade eu fui dormir, era 3 horas da manhã, e às 6 horas já estava de pé com a minha mocidade, com a mocidade que pela misericórdia de Deus trabalhamos ali em Natal, ela também. E não poderíamos deixar de estar aqui para glorificar a Deus junto com vocês. O tema de vocês é: a chama ainda está acesa. Está acesa porque foi Deus que garantiu que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagará. A nossa missão é colocar a lenha, tirar a cinza e colocar a lenha. Isso é missão nossa. Mas é Deus que mantém o fogo, porque o fogo não é do homem, o fogo é de Deus. Se o homem colocar fogo no altar de Deus, morre, porque no altar de Deus ele não aceita fogo estranho, tem que ser fogo da parte dele. Aí a chama precisa continuar acesa, mas com o fogo de Deus, não com outro fogo, porque tem muitos fogos por aí que não é de Deus. Mas aqui eu estou pregando para uma juventude aquecida pela chama pentecostal, a chama do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Isto é, na Almeida Revista Corrigida. Na King James o texto está da seguinte maneira: por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te a que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. O tema, a chama ainda estar acesa, é um grito do Espírito Santo aos nossos ouvidos, ao ouvido da geração jovem. É ele dizendo que ela não pode se apagar e mostrando-nos a nossa responsabilidade enquanto manter essa chama. Essa chama não foi acendida conosco, ela foi acendida há muitos anos atrás. A completude, a plenitude dessa chama se deu na ocasião do derramamento do Espírito Santo lá em Pentecostes. E essa chama, como que em uma tocha, vem sendo passada de mãos em mãos. E chegou a nossa época. E a nossa missão é manter essa chama acesa, não deixar ela se apagar. A tocha, quando ela está em nossas mãos, é responsabilidade nossa alimentar ela, para que a chama não se apague. Essa segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ela é uma exortação
ao despertamento de um jovem obreiro. Timóteo aqui não era mais um jovem com 18 anos. Ele já tinha aqui quase 40 anos de idade, quando Paulo escreve essa carta para ele. Mas era um jovem obreiro, se considerado da perspectiva de Paulo, que havia entrado no ministério há muito mais tempo do que ele. O ano em que Paulo escreve isso é 67 depois de Cristo. E o imperador de Roma é Nero, um ferrenho perseguidor da igreja. Não é nem um exagero dizer que Nero odiava os cristãos. Ele não tinha simpatia alguma pela igreja cristã, porque eles a viam como uma ameaça para o seu governo. Achavam que a igreja estava aqui para influenciar as pessoas politicamente, quando na verdade Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus servos pelejariam por mim, mas logo o meu reino não é daqui. O reino de Deus não é uma centralização política. O reino de Deus, segundo a palavra de Deus em Romanos 14, 17, não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isto é o reino de Deus. Só que como o reino de Deus, ele agrega as pessoas das diferentes classes sociais, das diferentes condições em que vive. No reino de Deus cabe o branco e cabe o preto, o negro, cabe o rico e cabe o pobre, cabe quem tem influência e também quem não tem influência nenhuma. E quando a igreja ela avança no propósito de Deus, quem não tem a visão do céu entende que a gente é um possível levante contra o governo existente. É tanto que se a igreja decidir eleger alguém hoje, ela elege na política, porque ela tem força para isso. Embora não esteja aqui para isso, mas ela tem força para fazer isso. Isso não é o papel principal, mas era disso que Nero tinha medo. E Nero foi agora tentar parar a igreja. E o que é que ele faz? Com a visão que de crescimento de governo que ele tinha, ele causou um incêndio de grande proporção em Roma. Isso é história, isso não é história bíblica, isso é história mesmo. Você pesquisar, você vai encontrar isso. Ele causou um grande incêndio em Roma, porque tinha a visão de refazer uma melhoria, e como não queria assumir a responsabilidade de indenizar o ambiente e as pessoas que perderam seus bens, ele coloca a culpa nos cristãos. Nessa hora em que ele coloca a culpa nos cristãos, quem era a figura principal do cristianismo na época? Paulo. Logo a culpa recai sobre ele e a sua prisão é declarada. Quando Paulo é preso, e agora é a segunda prisão de Paulo em Roma, certo? A primeira prisão está registrada no capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, certo? Essa segunda, ela já não é que nem a primeira. A primeira ele é preso, mas fica em casa. De lá ele pode escrever, pode receber visita. Ele escreve desta primeira prisão, escreve a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses. E ele está preso e está dizendo aos Filipenses, como o irmão Gabriel leu aqui: regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. O homem está preso, mas está dizendo à igreja: alegre-se, 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 porque a nossa vida não está retida aqui. A gente tem uma esperança maior. É o que Pedro diz na primeira carta, no capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição dos mortos
em Jesus, o seu Filho, para uma herança incorruptível e incontaminável, que não se pode murchar, guardada mediante o poder de Deus para nós. Que coisa maravilhosa, a esperança da eternidade. E era isso que movia Paulo. Paulo não estava se movendo de um canto para o outro porque ia receber um alto cachê, nem porque a imagem dele ia ser divulgada no outdoor, nem porque tinha passarela de pano vermelho para ele passar. Ele estava movido na missão que Deus o havia entregado. Tanto é que ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra-se em mim a carreira e o ministério que recebi do Senhor, para dar testemunho do seu evangelho a todo mundo. Era isso que movia Paulo, a missão que havia sido entregue a ele. Portanto, se as nossas motivações de estarem aqui for autopromoção, estamos terrivelmente equivocados. Não estamos aqui para promover a nossa imagem, estamos aqui para promover a imagem de Cristo, porque dele, por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nunca será sobre nós, sempre será sobre ele. E Paulo agora está preso, e esta é a segunda prisão dele, sentenciado literalmente à morte. Dessa prisão ele não sai mais para pregar em lugar algum, porque Nero ordena a sua decapitação. Ele é morto, decapitado. Mas ele tinha um zelo tão grande pela missão que Deus havia entregado, que ele entendeu que a tocha ia passar da mão dele para outra mão. E ele não vai passar essa tocha de qualquer jeito. Ele não vai passar essa tocha de qualquer maneira. Obra de Deus não se faz de qualquer maneira. É muito bom quando a gente tem um Paulo em nossas vidas, se coloca a mão e vai norteando os nossos passos. Foi isso que Paulo fez com Timóteo durante a vida inteira. Norteou ele, e agora, na sua última instância, ele vai dar as orientações finais a Timóteo. E para fazer isso, ele vai recordar quem era Timóteo e o início da sua trajetória. Porque a gente sempre precisa, uma hora ou outra, lembrar de quem nós éramos, de onde éramos e o que Deus fez em nós. Que é para não se perder no propósito de Deus para as nossas vidas. E é exatamente isso que Paulo vai fazer a partir do versículo 3, quando ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Primeiro, no versículo 2, ele vai apontar o destinatário da carta e diz: a Timóteo, meu amado filho. A relação de Paulo com Timóteo não era uma relação de liderança autoritária, nem democrática, mas de uma liderança pautada em Cristo. É meu amado filho. Paulo discipulou muita gente, alcançou muita gente, mas com Timóteo, Deus ligou o coração dele ao coração de Timóteo, que precisava trabalhar aquele jovem para a missão lá na frente. Nós falharemos, jovens, na nossa missão, se nós não prepararmos as crianças para assumirmos os futuros postos na igreja. Deus não nos chamou apenas para nos preocuparmos com este momento. Deus nos chamou para preparar crianças que amem a Ele, amem a sua palavra e se importem com a sua obra. E Deus chamou a liderança mais velha para investir na mocidade e preparar para os desafios do presente século. É assim que a obra de Deus avança. Os mais velhos vão preparando os mais novos para a obra não parar,
e para Deus continuar operando em nosso viver. Fui preparado desde os meus 8, 7 anos pela minha mãe, pela minha avó. Quando cheguei aos 15 anos, já estava na mocidade, sendo separado para auxiliar de trabalho, pregando em congresso, e precisava fazer um curso de teologia, e Deus levantou um Paulo na minha vida, e eu não podia fazer porque só podia iniciar o curso se tivesse mais de 17 anos, e eu ainda ia fazer 17 anos, e aí o diretor da Estiadeb disse que não poderia me matricular, mas o Paulo que Deus levantou na minha vida rompeu essa barreira, foi lá na diretoria da Estiadeb e disse: o jovem prega, o jovem auxiliar de trabalho, o jovem está frutificando, e você vai impedir por causa de 6 meses do jovem começar a estudar teologia? Aí a porta se abriu, porque quando a liderança maior entende que se investir, Deus aprova, aperfeiçoa e prospera, Deus vai abrindo as portas. Portanto, jovem, louve a Deus pelo líder que investe em você, porque isso é um investimento altíssimo para o futuro de vocês. Foi exatamente isso que Paulo fez. Todo o contato de Paulo com Timóteo não era possível pessoalmente, mas Paulo faz questão de dizer a ele: eu estou orando por você de dia e de noite, sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Às vezes você nem sabe, jovem, mas o seu líder, a sua regente, a irmã do ciclo de oração, o pastor da igreja, está fazendo memória de você nas orações dele. E isso é investimento para o futuro. Paulo ainda diz que deseja vê-lo antes de partir. E Paulo diz isso lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Alguns estudiosos dizem que essas lágrimas a qual Paulo fala eram as lágrimas que jorraram dos olhos de Timóteo no momento em que Paulo foi preso, e provavelmente ele viu essa ocasião e chorou muito. Por fim, Paulo vai lembrar a ele que aquilo que está acontecendo não é o começo nem é o fim, e por isso pontua a fé sincera. Ele disse, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Que uma coisa que não passa no reino é fé fingida, fé que só aparece em alguns momentos e desaparece em outros. A fé sincera é a fé manifesta aqui dentro e lá fora também. E Paulo vai lembrar que Timóteo não tem uma fé fraca, uma fé instável. Paulo vai lembrar que a fé dele é uma fé sincera, e traz ele de volta para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega em Listra e encontra Timóteo pela primeira vez, isto na sua primeira viagem missionária. E quando ele entra em Listra, toda a cidade dá testemunho de quem era Timóteo. O texto diz que todos davam bom testemunho de Timóteo. E Timóteo não era um jovem que nasceu num lar totalmente crente, não. Timóteo era filho de mãe judia e de pai grego. Viveu o embate das duas culturas, de uma cultura judaico-cristã e de uma cultura grega, uma cultura cheia de coisas ruins, de insultos ou de influência contrária. Foi aí que Timóteo teve que decidir se ia seguir a fé do pai ou a fé da mãe, e decidiu seguir a fé da mãe. E aí Paulo recorda que esta raiz de esperança em Timóteo não começou nele. Ele diz: primeiro esta fé habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E isso aqui é influência. Quem tem uma mãe que ora,
está na frente de muitos jovens. Quem tem uma avó que ora, está na frente da carreira de muitos jovens. Porque às vezes nós não oramos, mas as orações de mamãe e de vovó nos dá cobertura para a gente avançar em Deus. Minha mãe toda semana, ela tem um dia que consagra-se pela minha vida. E eu sei que muita coisa que Deus faz não é nem por mim, é pela cobertura de oração. Assim que a maior prova de amor que um irmão seu pode lhe dar é orar por você. Porque quando este ora por você, ele está dizendo: vá, porque daqui eu vou dando cobertura, daqui eu vou lhe orientando, daqui eu vou lhe capacitando, por causa da oração. Então, agora nós vamos ver que Timóteo não é um rapaz que aparece do nada na história. Ele tem uma trajetória. O texto do capítulo 3, versículo 15 diz que Timóteo sabe das sagradas letras desde a infância. E aí você pode dizer: mas eu não tive uma infância na igreja. Minha infância foi fora da igreja. Eu não tenho como eu saber as sagradas letras desde a infância. Mas dá tempo para aprender agora. Dá tempo. É só priorizar. Só priorizar. Jovem só vai ser forte para a chama continuar acesa se ele amar a palavra de Deus. Fora daqui não tem fogo. E se o fogo da sua vida não tem respaldo na palavra, é fogo estranho. É fogo estranho. Que o fogo verdadeiro, ele está respaldado na Bíblia Sagrada. Timóteo tem uma trajetória muito boa. Desde a infância vem aprendendo as sagradas letras. E era Deus o preparando para a vocação. Veja que Timóteo conviveu ali a infância, a adolescência, enfrentou os desafios da adolescência, da mudança do corpo. Ao encontrar-se com Paulo, teve que ser submetido à circuncisão. E a circuncisão não era como é hoje. E ele não era mais uma criança de 8 dias. Ele já era um rapaz de mais de 18 anos. E por amor do evangelho, para poder entrar em determinados lugares, ele se submete à circuncisão. E a circuncisão, vocês sabem o que é. E dói, porque é um corte na carne. Mas todo aquele que quer ser chamado e que quer exercer o chamado de Deus na sua vida, vai ter que suportar os cortes da carne. Todo chamado tem uma história de dor para contar. Todo chamado tem uma marca na carne. Mas se essa marca glorifica a Deus, você está no caminho certo. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Todos nós somos cortados em alguma área da vida, mas se esse corte está glorificando a Deus, você está avançando na direção certa. Assim que se o corte é nas emoções, se o corte é na família, é nessas áreas que Deus vai lhe usar. É dentro desses ambientes que Deus vai mostrar a glória dele na sua história. Estou pregando para jovens que com certeza já sofreram cortes na vida. Mas eu quero lhe dizer que se você tem uma vocação, estes não foram os únicos cortes. Nós estamos numa guerra. E na guerra a gente tanto alveja quanto é alvejado. E isso vai cortando a gente. Timóteo não chora só porque tem uma grande missão. Ele chora porque ele está cortado. Ele também tinha o seu espinho na carne. Era um jovem hesitante, talvez tímido, pela sua pouca idade, desprezado por aqueles que julgavam ter idoneidade porque tinham idade. E idade não tem nada a ver com idoneidade, tampouco idoneidade com idade.
Não é porque eu sou mais velho que eu sou mais maduro. Maturidade não se alcança com idade. Maturidade se alcança com submissão, devoção e amor na palavra de Deus. É por isso que a gente vê cabas de 30 anos fazendo besteira, mas vê jovem de 15 anos buscando a Deus. E aí eu lhe pergunto, quem é mais maduro? Um de 30 anos que ainda não entendeu o sentido da vida, ou um de 15 que está caminhando para o céu? Um religioso que, porque acha que tem 30 anos de crente, é o dono do céu e pode colocar e tirar de lá quem ele quiser. Acha que tem a chave do céu na mão e pode condenar um jovem porque caiu, porque pecou. Isso não é maturidade, isso é religiosidade. E Paulo não estava criando um religioso, Paulo estava criando um pastor para amar ovelhas. Os cortes da sua vida não são para lhe matar, são para ensinar você a amar. Quando você encontrar um cortado lá na frente, você está entendendo o que Deus está falando com você? Glória ao nome de Jesus. Então se submeta aos cortes de Deus. Eles doem, mas valem a pena. Não pense que você vai estar pronto do nada. Ninguém fica pronto do dia para a noite. O vaso tem que ser primeiro colhido o barro, amassado, passa por um processo de descanso, depois vem para a roda. O oleiro gira a roda com o pé e modela o vaso com a mão. E ele vai dizendo a velocidade que a roda gira, se é devagar ou se é mais rápido. E ao passo que a roda vai girando, ele vai modelando o vaso. Ei, tem processo. A chama fica acesa na vida de quem suporta e passa o processo. Não é de qualquer jeito, não é do dia para a noite. A Bíblia diz em Isaías 48:10: eis que eu te purifiquei, mas não com a prata, provei-te na fornalha da aflição. É nas angústias, é nos temores, é nos desafios, é nas tempestades que Deus nos molda para mantermos a tocha acesa, para não abdicarmos da missão e do propósito que Ele nos chamou. É quando a gente pensa que a gente vai sucumbir, vai parar e vai desistir, que Ele vem e pega na mão e diz: avança, segue, porque eu estou contigo. Quando Josué enterrou Moisés e a multidão ficou olhando para ele, Josué ficou lá no luto, mas Deus veio a ele e disse: Josué, filho de Nun, Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora tu e passa esse Jordão. Não é porque Paulo está morrendo que a obra vai parar. Ele já tem você, jovem, na linha de frente. Ele já tem você, jovem, para dar continuidade. Não é porque uma geração antiga está se indo que a obra vai parar. Ele conta com você, a tocha está na sua mão e é eu e você que vamos dar continuidade. A chama ainda está acesa, e mantê-la acesa é responsabilidade nossa. E isso não se faz de qualquer jeito. E quando eu tiver medo, siga firme, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Neste mesmo capítulo, Paulo vai dizer que Fílego e Hermógenes os abandonaram. E quem tem chamada tem que experimentar o abandono. Nós nem sempre vamos ganhar todo mundo. Nem sempre vamos conseguir manter todo mundo perto de nós. Alguns vão ser só passagem mesmo, mas vão passar e vão ensinar alguma coisa pra gente. Pare de estar se remoendo por alguém que já foi e você não quer liberar. Entrega. Você é profeta, você é vaso, mas você não é Deus e não pode amar mais do que Deus. Se foi, não foi culpa sua.
Se foi, não foi porque você não investiu. Ela pode até sair dizendo: eu saí porque me expulsaram, eu saí porque não me aceitaram lá. Não saiu porque não suportou a cruz, largou a cruz. Você ensinou, você orou. Eles vão abandonar mesmo e depois vão colocar a culpa em você. Mas não seja sucumbido pela culpa. Acredite no que você fez, no quanto você investiu. Entregue a Deus e cuide de quem ficou. Cuide de quem está do seu lado e avance, porque Ele tem mais. Bendito seja o nome do Senhor. Se um foi, Ele vai mandar dois para você cuidar. Eu sinto a glória de Deus. E isso aqui não estava dentro do meu esboço para hoje, tá certo? Mas eu sinto graça e autoridade para dizer a alguém: deixa aí quem não quer ficar, deixa aí. Olha para quem eu deixei do lado, olha para quem ficou e começa a investir. Começa a investir, porque eu vou fazer diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo estava aqui sensibilizando Timóteo através dessa recordação de quem ele era, da onde Deus o havia tirado. E Paulo faz isso porque entende o que Timóteo viveria lá na frente. E nós não podemos viver grandes coisas de Deus no futuro se ainda estamos apegados a pequenas perdas do presente. Temos que avançar para receber mais. Temos que ir mais longe. Paulo vai partir, mas a obra vai continuar. Estamos certos, irmãos, de que muitos irão embora. Nós estamos vivendo um ano de muita colheita, e não só de almas na terra, mas o Deus nosso também tem colhido muita gente. E estes estão passando a tocha. E quem vai segurar essas tochas é eu, é você. As dirigentes mais antigas do círculo de oração estão se indo. E quem vai assumir esses postos? É vocês. Os pastores mais antigos estão se indo. Aí a Derna, em um mês, 15 dias, perdeu 3 pastores. 2 deles em plenas atividades. Um deles havia sido meu pastor, novo, 63 anos. Mas a obra não para, a tocha tem que passar de mão. E era o que Paulo estava dizendo a Timóteo. Dito isto, eu quero lhe lembrar que existe um dom de Deus em você. Você não é alguém desprezado. Tem 2 palavras aqui que eu quero tratar com vocês aqui rapidinho. A primeira é dom, e a segunda é o despertar desse dom, certo? Paulo orienta Timóteo que desperte o dom de Deus que há em ti. Veja que Paulo não está falando aqui da soma dos dons espirituais descritos em 1 Coríntios 12. Paulo está falando da vocação, da habilidade que Deus deu a ele para exercer o chamado que o Senhor tinha entregado. E ele diz: o dom é de Deus. O dom nunca é do homem. O dom é de Deus. A Bíblia diz em Tiago 1,17 que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A Bíblia diz também em Efésios 4:8: por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens.
E homens aqui não é o gênero masculino, mas o gênero humano. Deus deu. Paulo diz: desperta o dom de Deus que há em ti. O dom é de Deus. Você não tem habilidade própria. A habilidade que você tem é de Deus. Quando Gabriel estava cantando aqui, tem hora que eu não sabia se era ele ou se era Vitorino Silva cantando, que é o dom de Deus. Se eu for cantar como eles, aí vocês vão tomar o microfone da minha mão, porque o dom de Deus que deu a ele não está em mim. E aí cada um tem que servir na igreja com o dom que recebeu. Porque imagine se todos cantassem, ou se todos só pregassem, quem era que ia cantar? Imagine se todos se conformassem só se tivesse com o microfone na mão. As irmãs da madrugada iam ter que orar com a caixa de som e acordar a vizinhança. Se contente com o dom que Deus lhe deu. Porque a Bíblia diz, Jesus quando vai contar a parábola dos talentos, lá no capítulo 25, a partir do versículo 14 de Mateus, Jesus disse que um certo senhor tinha os talentos, foi fazer uma viagem e chamou os seus servos e saiu distribuindo os talentos. E a um ele deu 5, e a outro ele deu 2, e a outro só deu 1, e a cada um segundo a sua capacidade. Tem uns que Deus dá muita coisa, mas lembre-se que a quem mais será dado, mais será cobrado. É sério isso, porque tem gente que acha que dom é status. Acha que o dom de Deus é autopromoção, é para alguém olhar para você e ter medo de você. Não, você pode ser o homem de Deus, a mulher de Deus, mas se o dom que você está usando é para as pessoas ter medo de você, você está usando com a motivação errada. E Deus não está sendo glorificado nessa utilização. O dom é de Deus. Pedro diz em sua primeira carta, no capítulo 4, verso 10: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Dom é para servir a igreja. E como eu disse, servir. Quem vende dom já recebeu o galardão. Porque tem gente que vende o dom, né? Cobra pix por profecia, pix por oração. A gente ri, mas a gente sabe que é uma realidade entre nós. É uma realidade e tem uma gama de gente pagando por isso. Quando o acesso é de graça. Paga por profecia quem não tem coragem de botar o joelho no chão e os olhos na Bíblia. Aí paga por profecia. Porque se tiver coragem de botar o joelho no chão e abrir a Bíblia e ler, vai receber de graça, porque o favor é imerecido. O dom é de Deus e não é dos homens. É para servir uns aos outros. Ultimamente eu tenho escutado muito e tenho conversado com minha esposa, que as pessoas têm dito: você reduza, você está viajando muito. E sinceramente eu não me sinto cansado. E me sempre pergunto a ela: você está cansada? Se você disser que a gente não vai não. Que eu entendo que ela precisa concordar. Mas uma gama por trás tem mostrado uma preocupação que às vezes me deixa pensativo. Se é uma preocupação com a minha pessoa mesmo, ou se essa preocupação está motivada por outra coisa. Sou tentado a pensar isso. Porque quando eu volto os olhos para a Bíblia, o povo trabalhava de dar o sangue. Aí porque eu dou uma viajadazinha de 1000 quilômetros, às vezes no final de semana, o povo manda eu parar. Não paro nada, só quando Jesus mandar. Só quando ele mandar. Quando ele mandar, eu paro. Meu pastor nunca me disse isso, tá? Ele é pior do que eu nesse sentido. Nunca vi daquele jeito. Mas, olha aqui, e o que é dom? Segundo Stanley Orton, quando eu tenho muito tempo assim, aí eu trago mais informação, certo? Aí eu fico mais... Segundo Stanley Orton, o dom espiritual é uma dotação
ou concessão especial e sobrenatural pelo Espírito Santo, de capacidade divina sobre o crente, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos para e através da igreja. Ele diz que os dons são como faculdades da pessoa divina operando no ser humano. É exatamente isso que é o dom. Você cura? Você sozinho cura? Não tem, a gente não cura ninguém. Você sozinho tem capacidade de interpretar uma língua estranha, seja ela estrangeira ou dos anjos? Não. Isso é coisa que é de Deus, mas é comunicado ao crente pelo dom. Aí quem tem os dons de curar, ele levanta a mão, ele ora e a enfermidade vai embora. Quem tem o dom de interpretar, quando uma mensagem, uma pessoa se levanta falando em línguas, que é uma mensagem profética, ele consegue interpretar, porque tem o dom. Se o dom for tirado dele, acabou-se. Como diz Marco Antônio, se Deus puxar da tomada, não canta, não prega e não faz mais nada. Porque o dom é de Deus, jovens. Agora, quando Deus dá, fica dado. E a responsabilidade de manter este dom é nossa. Deus dá o dom, mas quem vai decidir como usá-lo é eu e você. Me digam aí um cantor famoso do mundo. Bom, vamos lembrar de uma que morreu agora recentemente, a Preta Gil. Ela tinha um dom de cantar e não foi o diabo que deu a ela, não. Porque o diabo não dá dom a ninguém, porque os dons são de Deus. Mas ela decidiu usar o dom dela equivocadamente. Receberá a justa recompensa, como Jesus deu lá como o Senhor lá dos talentos deu aos seus servos quando voltou, que recebeu 5, granjeou outros 5, investiu o dom, desenvolveu o dom. E essa história de desenvolver o dom é séria, porque Deus dá o dom para você pregar, por exemplo, mas aí você não quer ler a Bíblia, você não quer fazer um bom curso, você não quer ler livros, comentários teológicos, mas quer chegar aqui e quer fazer uma pregação esplêndida. Vai fazer nunca, vai passar vergonha. Ou então vai tentar alegrar a igreja por mecanismos humanos. E Deus não precisa de palhaço para auditório, Deus precisa de pregadores da palavra. E só prega a palavra quem vai para a fonte buscá-la. Que aqui é um tesouro que precisa ser cavado, e quem cava mais recebe mais. E isso é despertar o dom, desenvolver o dom. E você que canta de igual sorte, não pegue um hino que está em alta e toda oportunidade cante, não. Pergunte a Deus qual é o hino que Ele quer que você cante naquele dia. Esses dias eu até estava dizendo a Helena, toda vez que eu vou, que uma pessoa tá, ela canta o mesmo hino. Isso indiferente. Aí eu disse, ou Deus não tem outro hino para dar a ele, ou ele não está orando para pedir a Deus uma direção. Porque eu creio que Deus quer que a mesma pessoa cante o mesmo hino. Eu acho isso mais perto de comodismo e não de desenvolvimento de dom. Não é porque o hino está pronto e que deu certo cantar aqui, que vai dar certo cantar lá. Não é porque o esboço está pronto e deu certo pregar aqui, que vai dar certo pregar ele lá e vai acontecer a mesma coisa. E isso, eu não estou dizendo que pregador não pode repetir mensagem, nem estou dizendo que cantor não pode repetir hino. Agora, quando isso passa de 5, 6 vezes e o camarada só tem uma mensagem e o cantor só tem um hino, isso me parece mais com comodismo do que com despertamento de dom. E Deus é Deus que se alegra na renovação.
Ele sempre tem uma coisa nova. Você tem ideia? Eu estou pregando um esboço que eu fiz há uns 4 meses atrás. Mas eu nunca preguei esse esboço pregando essa mensagem que eu estou pregando agora. Porque esta semana eu li a segunda carta de Timóteo, pelo menos umas 3 vezes. Porque esta semana é a 3ª vez que eu prego nessa carta. Então tinha que ler a carta para entender o que era que Deus queria falar. Mas vamos lá. A igreja, ela avança quando ela desenvolve os dons que recebeu. Ela, uma igreja dotada de dom, ela avança sem parar, triunfa apesar das limitações e das oposições e perseguição. A igreja que tem dom, ela faz a obra missionária com celeridade, como um fogo em um campo aberto. Porque tem gente que crê pela palavra, pelo conhecimento, mas tem gente que só crê com sinal. Aí a igreja tem que pregar e tem que ter sinal. Aí foi o que Jesus disse: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós precisamos buscar os dons com urgência. E aí os dons, como eu já disse, são de espécies diferentes, mas são do mesmo Espírito. Cada crente tem um dom, e todos os dons têm a finalidade de promover o bem comum, ou seja, fazer o que é útil, visando um fim proveitoso. Tem que abençoar a igreja, o dom. Tem irmãos que têm um dom, aí ele nem quer vir mais para a igreja, que é o profeta. Aí para consultar Deus tem que ir na casa dele. Isso era do Antigo Testamento, meu amigo. Jesus, quando gritou Tetelestai na cruz do Calvário, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Eu não preciso de sacerdote para entrar na presença de Deus, não, meu amigo. Ele me fez sacerdote real. É a Bíblia. Quando eu digo isso, eu não menosprezo quem tem dom e quem tem intimidade com Deus, não. Agora, se a intimidade está sendo usada para menosprezar ou diminuir, inferiorizar alguém, está com a motivação errada. O dom deve ter um fim proveitoso. Bom, a segunda palavra no texto é despertar. Despertar, a palavra que tem a ideia de reacender, reavivar. Despertar, reavives, estava morto. Reacende, estava apagado. Desperta, estava dormindo. Pelo menos é essa a ideia que Paulo usa. Visto que nós já sabemos que o dom é de Deus e que ele foi nos dado, a missão de tratar e desenvolver esse dom é nossa. É minha essa missão. E aí Paulo estava dizendo exatamente isso a Timóteo. Lembre-se, eu quero lembrar a você uma vez mais, que despertes o dom, que você reacenda. E a palavra grega para despertar aqui é correspondente à mesma palavra usada na Bíblia, lá em Levítico capítulo 6, a partir do versículo 10, quando Deus vai dar orientação a Moisés acerca do altar do holocausto, e ele vai dizer que o sacerdote deve ir lá toda manhã, retirar a cinza, sair para fora, trocar as vestes e trazer lenha para o fogo continuar aceso. Você tem lenha nesta noite? Nós cantamos, nessa geração tem lenha para queimar, mas nós temos mesmo? Ou é só cantoria? Porque tem que ter lenha para o dom queimar. Fogo não se mantém aceso sem lenha. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Tem coragem? Vocês sabem o que é cortar lenha? Eu sei. Sou do interior. E teve uma época que a gente não podia comprar botijão de gás. Aí minha mãe cozinhava lenha.
E a gente, para conseguir a lenha, ia para dentro dos matos. E às vezes a lenha estava torta, aí tinha que levar uma foice, cortava a lenha. E às vezes a ponta da lenha cortava o corpo da gente. Mas se a gente queria fogo em casa, tinha que se cortar dentro dos matos para garantir o fogo aceso em casa. No dom é a mesma coisa. Dom não se mantém aceso no comodismo. Dom se mantém aceso quando a gente vai para a fonte. E a fonte é Jesus. E Jesus a gente acha em oração, acha em jejum e acha em meditação na palavra de Deus. Feche a porta do quarto e ache lenha para manter o seu dom aceso. Eu lhe pergunto nesta tarde, qual o estado do seu dom? Como é que ele está? Como é que está o seu reservatório de lenha? Tem lenha para queimar o resto do ano? Esse dom. O outro não está conseguindo mais nem dar glória a Deus, porque está só a cinza. Tem que buscar a lenha, meu irmão. Tem que fazer reservas. Timóteo estava aqui com 35 a 40 anos. Já tem enfrentado muito desafio na vida. Mas Paulo estava dizendo: meu filho, se você quiser continuar, tem que colocar lenha nesse fogo. Eu vou me embora, mas a chama vai continuar e está na sua mão. Então coloque lenha nele. E aí Paulo vai encher essa segunda carta de exortações, certo? E a primeira dela é que ele use o dom que Deus deu a ele. Porque tem outra cambada que Deus dá e não quer usar. Eu não, mande outro, mande fulano, mande cicrano. Não, eu não sei fazer não. Sabe, você não quer fazer. Aí é diferente. Mas use o que Deus deu. Paulo diz, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de medo. Ele nos deu um espírito de poder, de equilíbrio e de amor. Essa é as 3 esferas que os dons devem ser usados. Deve ser usado em poder, equilibrado e cheio de amor. Se entender isso, vai usar o dom da maneira correta. É o que Paulo diz, quando ele termina de apresentar os dons, ele vai dizer, agora mostrarei um caminho mais excelente. Aí apresenta o amor, que é a esfera que os dons devem ser manifestados. A gente ora para receber dom, não é para promover, é para ver um doente e a gente ter autoridade em Deus de mandar a enfermidade embora. É para ver alguém numa necessidade desesperadora e poder ter comunhão com Deus e dizer, acalma essa tempestade, passa este vento, e Deus ir lá e por amor que você tem aquela vida, Ele usar o dom em favor dela. Essa é a esfera que os dons têm que ser usados. Quando estive na Guiana Francesa em 2023, em uma tarde de evangelização, o último dia, na verdade uma manhã de evangelização, o último dia em que nós estávamos participando do cronograma missionário em que fomos inseridos, nós fomos visitar uma das regiões pobres de Montjoli, lá em Cayena. E essa região ela é habitada até hoje por refugiados haitianos. E a gente levou brincadeiras para as crianças, levamos pão com manteiga, suco, refrigerante, comida para aquelas pessoas, porque elas não tinham. As casas que eles moram lá são casas feitas de resto de madeira ou de folhas de zinco. As trancas das suas portas muitas das vezes são cordas amarradas, dado um nó. E a gente chegou em um determinado lugar e começou a chover, e a gente não tinha evangelizado ninguém naquele lugar. E a gente queria evangelizar porque nós amamos almas.
E aí nós oramos e disse: Deus, a tua palavra diz que o dom de operação de maravilhas está ativo em nossas vidas. E levantamos as mãos para o céu e pedimos para Deus afastar a nuvem de chuva. E quando a gente terminou de orar, a chuva se virou para o outro lado da cidade e a gente pôde entrar, porque a esfera que se exerce o dom é o amor. Quando a gente ama, o dom é autorizado a ser utilizado. E se você duvida, o problema é seu. Mas o pastor que estava com a gente lá, esteve lá em casa recentemente. E na mesa nós recordamos este dia. Como foi maravilhoso ver a operação de maravilhas em nosso meio. Porque a esfera que se usa o dom é o amor. Quem não ama não pode usar o dom bem. Quem não ama, a chama acesa dele vai queimar os outros e não ajudar os outros. E Deus não dá dom para sair queimando ninguém. Deus dá dom para sair levantando pessoas. É para isso que Deus lhe trouxe aqui, para dizer que aquilo que Ele lhe entregou é para a glória do nome dEle. É para, se tiver um, fazer outro. Se recebeu 5, trazer 10. Se recebeu 2, trazer 4. E não fazer como o outro que foi lá e enterrou. Porque nós não somos sepultadores de pessoas. Nós temos a mensagem da vida. E ela está no dom que Deus nos entregou. Eu quero orar com vocês. Eu posso? Pronto, aí o irmão Jonatas está chamando você para vir aqui para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pronto, você pode ficar de pé. Eu creio que de ontem para cá quem menos dormiu aqui foi eu. E ainda estou nesse gasto todinho. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Pode? Vamos lá então. Passa aqui à frente em nome de Jesus. Isso é um passo, muitas das vezes, o passo da fé. Tem gente que diz: eu não vou mais não, porque eu nunca recebi nada. Mas já teve muita gente que veio e recebeu. Não, é aqui na frente, né? Na lateral não, é aqui na frente. Pode vir para cá. Se espalha aqui. Glória a Deus. Libere, viu, minha filha? Você que está aqui, libere quem já foi. Você não dá conta de tudo, não. Foque no que Deus está lhe dando hoje. Trabalhe com aquilo que Ele tem lhe entregado. E avance. Porque dor faz parte da vida de crente. E crente que não tem dor não tem história para contar. E você não vai entrar para os anais da história como alguém fracassada, nem que deixou o ministério pela metade. Deus quer cumprir tudo o que Ele prometeu na sua vida. Então avance e creia no que Ele tem para a sua história. Creia e agarre. Segura aí, segura aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui. Segura aqui que é para menino ouvir o que Deus está dizendo a ela. O que Deus tem para a sua história não é pequeno e você sabe disso. Aí Satanás, vez ou outra, tenta lhe tirar do foco. Mas a chama mantém acesa quando a gente mantém o foco, tá certo? Então não saia da presença de Deus, não se apresse em sair, não se apresse em fazer a coisa sem Deus ter confirmado. Não diga assim quando Deus ainda não falou, tá certo? Porque você pediu para Deus falar com você com clareza e Ele está falando aqui porque se importa com a sua alma, com a sua vida, e o plano dele para você é de salvação e de libertação, e Ele não vai lhe perder para o inferno, porque a sua história está escrita antes mesmo de você ser gerada. É Ele que tem mistério com você. Ele está neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor.
Libere quem é para ir embora. Não volte no passado para lembrar de quem causou dor, de quem lhe machucou e de quem lhe feriu. Libere o perdão e avance. Enquanto não liberar, vai ficar voltando para o mesmo estado. Mas quando disser: Deus, eu libero, aceito o propósito, me submeto à tua vontade, tu vai ver a virada de chave que Deus vai dar na sua vida. Se eu vim para cá hoje só para dizer isso, eu cumpri minha missão. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória, glória, glória a Deus. E se você estiver olhando, você vai perder muita coisa. Mas se você fechar os seus olhos e se conectar com Deus, Ele tem sempre mais para fazer em nossas vidas. Cante, agora pode cantar e dê lugar na terra para o Senhor visitar, operar, santificar, preparar, conceder dons, distribuir habilidades aqui no meio de nós. Ai, de como andava Xanderrai. Glória a Deus, glória a Deus. Deus vai curando agora, Senhor. Vai visitando o coração, Rei de Rava Xanderrai. Vai, Senhor, tocando nas emoções, aonde mora o medo, aonde mora a angústia, aonde está, Senhor, a depressão quase se instalando. Mas eu declaro agora, Senhor, a queda, a ruína, a falência, Senhor, de todo projeto que não glorifica o teu nome, de toda ação, Pai, que tenta paralisar a tua obra na terra e na vida dessa juventude. Vai sendo anulado agora, na autoridade do nome de Jesus. Hoje é sua morada. Ai. A minha alma busca morada minha completa. Irre de cananabaixo de rai. Ai, redeheva sobre cova rabachanderrácia. Ele está neste lugar. Ai, de cantenemácia. Bendito seja o teu nome, Jesus. Ele está neste lugar e pode te curar. Ele pode te renovar. Ele pode conectar você com Ele numa experiência real. Deus não quer viver, não quer dar a você experiências superficiais. Ele quer lhe dar experiências reais, profundas e extraordinárias com Ele. Ele tem sempre mais para a sua vida. Sempre mais, minha jovem. Ele tem para você sempre mais. As experiências precisam mudar de nível na sua vida. Tem uma profundidade que Ele está querendo lhe levar para lá. E quando você chega lá, você vai descobrir um Deus que se revela, que revela o futuro, que mostra onde vai lhe colocar lá na frente. Porque as humilhações, as pressões emocionais, que às vezes parece lhe sucumbir, lhe colocar lá no chão e lhe fazer você mesmo desacreditar das promessas que Ele já lhe fez. Nessa nova experiência que Ele vai lhe dando e que começa hoje aqui, Ele vai mostrar com clareza o futuro. Tu avançando, fluindo. Vidas serão transformadas pelo azeite que correrá dele por suas mãos. E quem fala assim é quem lhe conhece intimamente, quando ninguém lhe vê, quando o sono vai embora, quando o travesseiro é molhado por lágrimas que nem você às vezes sabe por que está chorando. Porque a angústia às vezes quer consumir a sua alma.
mas Ele é aquele que sara espírito e alma. O Senhor está neste lugar. Você se conecte com Ele. Ele estará aqui neste ambiente. Eu prego a palavra e o Espírito Santo vai fazendo o que Ele quiser aqui no nosso meio. Aleluia. Porque esta casa é dele. Esta programação, Jonatas, estava com Ele. Ele tira a trava e faz acontecer. É Ele que faz essas coisas. Ele avança no propósito dele. Ninguém detém. É obra santa. É tarde de refrigério, é tarde de refúgio, é tarde de cura, é tarde de alinhamento com a visão e com o dom que Deus lhe entregou. Você não vai usar o dom para ser desperdiçado. Você vai usar aquilo que Deus lhe deu para a obra dele, para o bem do ministério que Ele tem lhe confiado. Você vai avançar, jovens. Ale cantarabaixo devácia. Essa jovem aqui, você às vezes diz que não tem capacidade para fazer o que Deus quer que você faça, mas quem capacita é Ele, quem lhe dá estratégia é Ele, e Ele é quem desenvolve as habilidades em nós. Ele só quer que você continue. Veja, Ele está dizendo continue, não é que você esteja fora. Ele só está dizendo continue na fonte, porque Ele tem mais para lhe revelar. Ele vai dar habilidade, desprendimento, vai ter coragem de falar, de cantar, de pregar, de anunciar. É ou não é Deus que está falando com você? Receba a graça do Senhor na sua vida. Receba coragem. Receba desprendimento. Receba alegria interior. E tem mais. Ele vai tocar na tua saúde, para que tu saibas que é Ele que está falando contigo aqui nesta tarde. Ele está aqui. E se você estiver levando a sério, você não vai voltar para casa doente. Você pode voltar para casa curada. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Quem conectou-se já está recebendo. Faz entender. Isso, se é batizado, vai falando em línguas com Ele agora. Se já recebeu o dom, vai sendo renovado e deixa a chama queimar. Deixa a chama arder, porque ela ainda está acesa. Ela ainda está acesa. E você está na mira de Deus nesta tarde. A fechada é você, é tudo sobre você. E eu também vou subir. Glória. Eu vou subir um monte. Glória. Que muitos desistem. Glória a Deus. E vou ficar lá. Oh, Deus grande. Até te encontrar. Eu vou entrar na Deus casa e vou fazer morada. E vou ficar lá. Oh, Deus grande. Oh, Deus grande. Oh, Deus grande que está passeando aqui, ó. Eu vou subir. Passeando aqui, ó. Passeando aqui. E muitos desistirão e vão ficar lá. Ele é Deus que visita. E quando visita para deixar a marca dele. Visita para te curar, para te amar, para te renovar, para te dar graça, para te levantar e para te fazer caminhar nas alturas dele. Ai, rei de baixo de raio. Mais perto do monte e mais perto da face. Sim, Jesus. Me espanto com o Sim, peso Jesus. da tua glória. E mais perto da Glória. glória. E mais
mais perto. Olha, minha irmã, da a senhora que está de blusa morte. vermelha aqui, quem lhe trouxe para cá foi Jesus esta tarde. Porque tu precisavas ouvir a palavra para continuar, para usar na tua simplicidade aquilo que Deus tem entregado em tuas mãos. Tu às vezes diz: Senhor, tem alguém que poderia fazer melhor do que eu. Mas Ele está dizendo: foi eu que escolhi você. Fique na minha presença, porque na tua vida eu sou poder, na tua vida eu sou autoridade, na tua vida eu sou graça. Minha filha, a minha graça te basta. Ai, ai, redecante de barrácia. Sim, do alto da tua cabeça até a planta do teu pé, o Senhor te dá ânimo, e te prepara para níveis ainda maiores. E quando tu dobrares os joelhos, as palavras de oração, os comandos de intercessão descerão para o teu coração, e tu atacarás o alvo na oração, e Deus será glorificado. E digo mais a ti assim: dos teus cuido eu, enquanto tu trabalha para mim, eu trabalho por ti. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus, eu quero, Senhor, neste momento, meu Pai, te agradecer pelos teus feitos, Senhor, pelas tuas maravilhas, por essa quantidade de jovens que te representam nesta cidade, Senhor. Jovens que receberam de ti dons, habilidades especiais, capacitações, Senhor, para estar representando o teu nome, sendo luz e sendo sal nesta cidade, meu Pai. Onde quer que morem, Pai bendito, eu te peço agora, anula todo o projeto, faz entrar em falência toda a arquitetação do mal contra a vida deles, ó Pai. Desperta o dom, aviva a chama, acende ela com mais vigor e com mais força, para que brilhe, ó Pai querido, aonde forem. Ó Deus maravilhoso e santo, continue conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos animando, Senhor, fazendo-nos avançar na tua direção, naquilo que tu tens, nos teus propósitos, no teu projeto para as nossas vidas. Alinha a nossa visão com o céu, alinha a nossa visão com aquilo que tu tens, com aquilo que tu tens planejado, Senhor, para nossas vidas. Ó Deus, fique conosco, continue avivando, animando, fortalecendo, para a glória do teu nome. É um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando.
O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e o meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama, me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Glória a Deus. Quão maravilhoso é sentir a presença de Deus. Como pode um ser tão puro e lindo olhar dos céus e ver um pecador e decidir falar ao seu coração? Aleluia. Decidir derramar sua presença. Como é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Aleluia. Deus, Ele marcou esse encontro com cada um de nós nessa tarde. Aleluia. Quem não veio é porque Deus reservou este momento para nós. Deus marcou este momento para falar e tratar conosco, tratar feridas. Aleluia. E renovar promessas. E eu tenho certeza, meus irmãos, que hoje sairemos daqui cada vez mais fortalecidos na graça de Deus. Aleluia. Eu convido o irmão Joabe para fazer aqui uma oração, encerrando este momento aqui da tarde. Aleluia. Graças a Deus, até cedo, né? Então, mais tarde eu creio que os irmãos vão chegar cedinho. 19 horas estaremos aqui em nome de Jesus. E Deus tem mais para fazer no nosso meio. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Que bênção, né? Escutar a voz de Deus, a palavra de Deus pregada com autoridade. E escutar a voz do Senhor, renovando promessas, fazendo novas promessas e fazendo a sua vontade em nossas vidas. Somos gratos por tudo que Deus já fez até agora, fez ontem, fez agora à tarde e continuará fazendo à noite. E nós vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença, Senhor. Deveras agradecidos, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nesta tarde, pelos louvores, pela Tua palavra que foi lida, Senhor, ministrada, Senhor. Tua palavra que é como espada afiada, Senhor, de 2 gumes, Senhor, que penetra, Senhor, a alma e o espírito, Senhor. Palavra essa que nos confronta, nos exorta, mas também a palavra que nos consola, nos dá uma direção, para que possamos seguir firmes, fazendo a Tua vontade e vivemos para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, Senhor. Continua abençoando esse trabalho. Agora à noite, Senhor, a partir das 19 horas, que o Senhor continue derramando da Tua presença, salvando, libertando, curando e enchendo do Teu Espírito, tudo para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.